Pois muitos se gloriam segundo a carne. Eu também vou me gloriar. Ele fala aqui antes. Esses tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Transfigurando, não transformando. Eles têm aparência que representa Cristo, mas não representa não. E eles falam ainda mais. E não é de se maravilhar, porque se Satanás se transfigura em anjo de luz, é muito razoável que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Vocês percebem o que ele está dizendo? Que tinha muitos falsos apóstolos ali que eram ministros de Satanás, não de Jesus Cristo. Que tinha muitos falsos apóstolos ali que eram ministros de Satanás, não de Jesus Cristo. Não sou eu que falo, está escrito aqui. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Por isso, irmão, nós temos que firmar nossos pés na graça do Filho de Deus. A graça de Deus, ela não se compara com ambientes religiosos. A graça de Deus é sempre isso. O Espírito de Deus aperfeiçoando o nosso caminhar, trazendo cada um de nós próximo à luz, cada vez mais longe das trevas. Esses falsos apóstolos levam os homens para as trevas, mas maquiam o ambiente. Parece que está tudo bem, não está nada bem, está muita coisa errada, nós temos que acertar cada vez mais. Nós não podemos acomodar, não está nada bem, está muita coisa errada, nós temos que acertar cada vez mais. Nós não podemos acomodar, não. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai comentar aqui um trecho de uma pregação do Luiz Carlos, que foi aí de quarta-feira passada. Existem umas questões, irmãos, que ela é pertinente à igreja em si, juntando a igreja como um ministério, né? O ministério e os irmãos de banco, ela em uma totalidade. Não se dá para ficar separando igual a igreja católica faz. A igreja católica ela separa muitas das vezes aquele povo que vai para assistir os cultos, a missa, da igreja ministério. É bem separado. Tem todo ali uma outra igreja quando se trata dos papas e das partes, vamos dizer assim, de ministério deles. Então uma coisa separada da outra. O problema maior de uma denominação é quando isso começa a acontecer. Quando a igreja em si não se vive mais como uma igreja, né, em Cristo Jesus, dentro da graça. Ela começa a ter suas divisões, suas hierarquias. E nem estou falando em cargos, subdivisões de cargos, mas nem espiritualmente dizendo como um maior e melhor do que o outro, porque se encontra numa posição dentro da igreja. E o relato de Paulo aqui, em 2 Coríntios, ele leu a parte, né, o capítulo 12, tem até o título em várias traduções, como espinho da carne. Ele leu aqui e essa reflexão, essa parte aqui para se meditar nas escrituras, ela é muito importante porque ela também denota coisas que estão em Romanos, né? Aquela situação do nosso ser enquanto estamos aqui na Terra e vivendo como seres humanos errantes, falhos, mas incluindo aqui todo o problema, toda a tratativa e toda a problemática do ser humano na vida cristã. Vocês podem ver aqui, ó, ele leu em sua pregação, para sua exposição, 2 Coríntios, capítulo 12, e expôs um assunto que vocês viram um trecho aí, né, sobre os falsos mestres que levam pessoas às trevas e maquiam o ambiente. Mas isso tudo aqui que ele leu denota bem, ou inclui também, a congregação cristã no Brasil. Ele pode falar aqui, e sabemos que muitas igrejas têm falsos apóstolos, falsos mestres, né? Mas aí ele inclui no final, e você vê que nós temos que melhorar. Não podemos nos acomodar e temos que crescer aí no entendimento, é o que ele quis dizer. Então, quando ele fala nós, ele não está citando outras igrejas, porque geralmente nem se tem como companheiras ou como irmãs, né? Então, ele está falando aqui nós, ele está falando da própria congregação. E ele sabe que dentro da igreja tem esses líderes corruptos. Talvez algum pode achar que sirva muitas falas, quando se prega algo assim, é para ele mesmo, o pregador também, que possa cair em corrupção. E também outros ali, de fatos que são narrados, que ficam sabendo. Aqui nessa questão do espinho da carne, você vai ver várias passagens desse tipo,
mas ele leu como referência também. É difícil, né? Alguém pregar usando referências, mas ele leu a parte do capítulo 11 e do versículo 13. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até porque Satanás se disfarça de anjos de luz. Não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos de justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Isso aqui é uma posição direta para aqueles. Paulo falava sobre aqueles que estavam no meio deles. Assim continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isto, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Aqui ele fala do orgulho, do indivíduo, daqueles que trabalham como eles. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas ele fala. Então aqui ele fala sobre essa situação de transfigurar ou parecer algo. E aí Luiz Carlos fala assim que nós não podemos acomodar não, nós temos que melhorar. E isso aqui ele está se voltando, claro, a falar sobre o que acontece dentro da igreja. Porque quando fala das provações, das situações de Paulo, são coisas que muitos ali dentro nem passou por isso. E já querem ser algo maior do que o outro, um querer passar por cima do outro, subir de cargo, de ministério. Tem situações que hoje mais cedo eu estava conversando, de pessoas que são ali, se doam, cooperadores se doam para o lugar, atende cultos, atende doente, não falta o culto. E aí quando sobe um para ancião é por conchavo, às vezes nem é cooperador, foi encarregado, talvez encarregado regional, já foi para ancião, não passou essa vivência como pastor de igreja, dom de pastor de igreja, embora tenha nome de cooperador, mas tem que ter o dom, como a Bíblia fala, que teria uns para pastores, pastorear o rebanho. E aí, e já sobem, esses outros sobem pro cargo ali de ancião, e fica o cooperador sem nenhum muito obrigado. E aí, tudo isso aqui é contrastado em 2 Coríntios 11 em diante. Aqui a gente pode ver com mais influência até o final, com mais ênfase até o final, essa questão, porque é muito comum. Paulo mesmo, pode ser ver aqui em 2 Coríntios 11, eu posso ler para vocês aqui. Ele vai falar assim: trabalhei com mais dedicação. Bom, vou olhar um pouquinho antes. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. Em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Esses açoites aqui eram castigos, Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite, um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. E aqui continua, aqui ele vai falar das situações que ele passou. Passei fome, senti sede, por muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Ontem eu fiz o vídeo aqui, falei sobre isso aí, a situação lá daqueles que pregam na parte onde tem tribos indígenas, lá ali na Argentina, e alguns aí, outros aqui no centro, na capital, aqui por perto de São Paulo, loucos para ter uma igreja para atender aí de 9 milhões, mas não deu muito certo. Agora também já nem é mais ancião, mas queria. E isso aí são situações de pura extrema vaidade. E você vê a vida que passa esses líderes aqui. Vai começar alguns que chegam nos cargos, muitos grandes, alguns próprios aí, eles nem poderiam passar por isso aqui, porque geralmente são empresários. Mas não estou desmerecendo essa situação. Talvez tenha um motivo que a igreja escolha isso, para isso. Mas muitas pessoas humildes também têm começar uma posição como o melhor líder de igreja, melhor pastor, aquele que mais cuida da sua igreja do que um que ganha muito dinheiro. Isso é irrelevante. Talvez em outras questões prefiram financeiramente, mas ninguém com tais situações dessas chegam igual esses daqui.
Alguns vão passeando aí de igrejas em igrejas, anunciando o evangelho dentro de igrejas, muitas das vezes entre 4 paredes só, de carros com ar-condicionados, carros novos, mas não passam nem metade disso aqui que Paulo passou. E dificilmente aceitaria continuar passando, né? Isso se não renunciar antes ou começar a pedir arrego muito antes de começar aqui logo as primeiras palavras dele. Fui encarcerado, olha. A gente pensa que agora é igual preso agora, que vai num lugar lá, tem sua comidinha nos horários certinho. Imagina um encarcerado desse tempo aqui. Começou aqui com essa palavra mais difícil que eu duvido que muitos que estão aí passaria por essas coisas aqui. E aqui ele fala da igreja em si ali, a igreja que ele estava, né? Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Isso não é fácil, irmãos. É uma situação muito complicada, porque se fala de um problema interno, a igreja em si. Então a parte aqui que chega no capítulo 12, você vê um relato impressionante, né? Que ele chega a relatar. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aí quando você chega no capítulo 13, no versículo 5 em diante, fala: examinem-se a si mesmo, verifiquem se estão praticando ao que afirmam crer, assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal. Ali, ó, você fala, minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Isso aqui é porque a justificação que está em Cristo, né? E depois ele vai continuar: oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal. Não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo. Não é por aparência, né? E você vê que Luiz Carlos fala ali atrás sobre a questão da aparência. Muitas vezes até da própria liderança dos falsos apóstolos. E por isso que essa carta, esse finalzinho aqui da carta, de 2 Coríntios, ele é muito importante porque denota toda a situação do ser humano ali de banco, ou seja, aqueles que são igreja, que vai para louvar a Deus, e atos ministeriais, né? Denota os dois lados. E aqui fala muito bem nessa situação: mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los, pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que, na realidade, vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Aqui, irmão, são as saudações finais, as considerações finais. Aqui está mostrando, de certa forma, uma humildade aqui da parte de Paulo, explicando, desabafando aquilo que ele fez, sofreu pela igreja, né, para ajudar as igrejas, para ajudar aqui aos irmãos que muitas vezes ele pensou que fossem irmãos. Bom, é só isso que eu tinha para comentar para vocês, né? Ele fala de ambientes religiosos. Luiz Carlos cita aí situações de ambientes religiosos. Isso pode se incluir qualquer ambiente de qualquer denominação. Ambiente religioso, quem cria, muitas das vezes, são as próprias organizações, né, que conseguem, na verdade, captar aquilo que seria mérito todo a Cristo, uma sensação de que estamos dominados ou cobertos por algo. Isso muitas vezes é a liderança, é pastores, é cooperadores, ancião. A liderança, ela dá a sensação das pessoas estarem debaixo da graça, e muitas das vezes esse ambiente religioso é legalista, né, e atravessa o que seria a graça de Cristo. Então, as palavras do Luiz Carlos, eu espero que ele reflita isso e também esteja pensando como algo em um lugar que ele está, né? Também pode-se dizer dentro da própria congregação. Porque isso, a gente aqui fora, quando a gente fala isso, muitos se escandalizam. Nossa, olha o que ele está falando. Mas ele sabe do que eu estou falando. Luiz Carlos, né, o Ricardo Pavanelli, quando esteve ali dentro, esses irmãos ali, o Salvador Bueno, vamos citar assim esses aqui mais para captarmos rápido a mensagem, mas eles sabem que dentro ali muitas coisas que são feitas são de religiosidade,
né? Situações que se deparam com inconcordâncias, com discordância entre eles. Muitas coisas que a congregação mudou, que foi duro para os mais velhos aceitar. Irmãos aí que tem um grupo que muitas vezes querem uma mudança ali para melhorar ainda mais, mas é segurado pelos mais antigos, né? E esses, muitas vezes, por suas observâncias do que seria um modelo de graça. E aí se retrata muito essa situação dos religiosos. E muitos outros ali, obstinados pelo poder, por chegar ali nesse cargo, chegar até a liderança absoluta, tudo que foi retratado aqui em Coríntios, né? Essa situação dos interesses, é muito complicado, irmão, essa situação. Então eu achei muito importante trazer isso, porque pro Luiz Carlos, geralmente os pregadores, eles pregam para as pessoas, né? Dificilmente se prega para o ministério ou para a organização que ele está, ou pelo lugar, pela instituição ali, para melhorar ou para se nutrir na verdade, de graça e de igreja verdadeira em Cristo. Por isso que eu trouxe para vocês essa mensagem de hoje. Deus abençoe grandemente a todos. Espero que vocês curtam para ajudar aí o vídeo. Comenta e compartilha se possível. Ajude o canal se você puder, com quantia. E até o próximo vídeo. Conheça o canal do Instituto Medita Fé. Conheça lá, entra lá no WhatsApp que está no final do vídeo. Deus abençoe grandemente a todos. Paz e graça verdadeira e até o próximo vídeo.